Então, gente, hoje nós vamos ficar aí no Romano capítulo 9, 8, versículo 9. A gente Paulo andou falando aí sobre qual que é o papel da lei na salvação. Depois, semana passada, a gente viu a questão da carne, né? O que que é essa carne? Essa sax, o que que é essa carne que a gente tanto fala? E hoje ele vai entrar no Espírito Santo, né? Então vamos ver, né? Que dá a morte moral, sim, né? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, resumindo o que nós vimos, então, a gente contrapõe, né, a carne com o espírito, tá? Gente, semana passada a gente viu bem o que era essa carne, resumindo, essa parte mais inferior da nossa psique, que Kardec vai chamar de más inclinações, que quer dizer impulsos, pulsões, paixões, que tem tudo a raiz no instinto, tá? Por isso que ela não é sujeita à lei de Deus, né? E, em verdade, então, por isso essa inimizade da carne com Deus, tá? E não pode agradar a Deus, já que não segue a lei de Deus. Agora ele faz uma afirmação forte, né? Vós não estáis na carne, mas no espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se de fato, então ele está afirmando, se de fato o Espírito habita em vós, vós sois Deus, né? Nós não estamos na carne. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Aí já dá, né, na gente assim, será? Né, será que eu sou de Cristo, né? Porque eu não tenho essa consciência desse divino agindo dentro da minha consciência, né? Então, eu sou ou não sou de Cristo, né? Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Porque justiça, gente, é ajustar-se à vontade de Deus. Então, se eu tenho o espírito, eu vou me capacitando para me ajustar à vontade de Deus, e aí eu consigo a vida, que é vida eterna, tá? É vida eterna no sentido de não precisar reencarnar mais, ser espírito puro. Vida eterna é isso. Imortal todos nós somos. É isso que é vida eterna. Então, se a gente pega aqui, né, ele vai falar que a gente entende que é sinônimo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, e ele fala, né, o Espírito de habita em vós, vós é de Cristo. E se ele está em vós, você vai fazer esse movimento de se ajustar à vontade de Deus, que o Espírito é vida. E foi a primeira coisa que me veio. Falei, gente, né, essa questão que a gente sabe o que o divino habita em nós, o Espírito Santo, a Imago Dei, mas nós ainda não temos consciência da ação desse divino. Então, a gente é ou não é do Cristo? O que que vocês acham? Hein? O que que vocês acham? É ou não é do Cristo? Eu ter o rótulo de cristão não quer dizer que eu seja de Cristo. Aliás, o Emmanuel vai mostrar que tem muito cristão que não é de Cristo. Então, gente, para animar todo mundo, né, eu peguei e trouxe para nós primeiro o depoimento de André Luiz. Aqui é o segundo livro dele, né, e tem toda a história dele, do nosso lar. Dizem que tem uma encarnação entre esse livro e o anterior, e aqui ele tem uma conversa com a Narcisa. Os Mensageiros, capítulo 1.
Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo. Voltou, eu mexendo. Tem mau contato. À medida que se esforça na edificação de si mesmo como ensinamento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Então, gente, lá no livro Renúncia, Alcione vai explicar para nós que o evangelho é um caminho ascensional, que vai subindo. Por que que fala isso? Olha que interessante. Se eu não tivesse sentimentos superiores, ou seja, isso já é o divino se manifestando na minha mente, o evangelho para mim parece uma coisa comum, não me desperta interesse. Então, o fato de eu me interessar para estudar o evangelho já é manifestação do divino dentro de mim. Não na sua forma plena, mas já é. Quer dizer que o Espírito Santo é que me faz querer estudar o evangelho. Olha que coisa. A manifestação do divino em mim que me traz a atração por esse estudo. Porque quem não tem isso ainda, olha para o Evangelho de Jesus, ó, é um ensinamento comum. Não vejo que vocês gastam tempo com isso. Entendeu? Não se interessa, não acha que tem nada demais ali. E aí ele vai falar, ó, as lições têm vida própria. É que a gente acha que Evangelho é um livro. Não, evangelho é uma vida, que é a vida do Cristo e que marca cada uma de nossas vidas. E ela interage com aquele que estuda o evangelho, de modo que vai falar isso, olha aqui, tem vida própria e se revela, ó, revela expressões desconhecidas de nossa inteligência. Então, você interage com o evangelho à medida que se esforça em viver. Não precisa conseguir, mas está se esforçando, está comprometido, tá? Não consegue, nenhum de nós consegue viver, mas pelo menos a gente está se esforçando, está comprometido. Aí ele vai crescendo para o Senhor e seus ensinamentos crescem para nós. Então, o fato da gente se interessar pelo estudo do Evangelho já mostra que tem isso. E nós vamos ver isso aqui em Coríntios, ó. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É isso. Anátema, gente, é maldito. Por quê? Porque morrer na cruz é maldito. É a morte do maldito. Então, isso que ele está falando. Se você só vê isso na crucificação de Jesus, o Espírito Santo você não tem, você está falando como homem. Né? Você não está vendo o sentido daquele acontecimento. E, ao mesmo tempo, para me reconhecer que Cristo, Jesus, é o Senhor, já é o divino agindo em mim. O homem completamente carnal, ele não reconhece que Cristo é o Senhor. Deu para entender isso, gente? Então pode ficar feliz, você ainda não tem plenamente o Espírito Santo divino, a imago Dei, ainda não está na sua potencialidade agindo em nós, mas os raiozinhos aí tem. E ampliado, né? Não tá, mas vai acontecer. Então, voltando de novo, lê de novo para mim, por favor. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado,
mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, ele está falando aqui de uma ação do Espírito Divino, ou Espírito Santo, ou da Imago Dei, dentro de nós, nos transformando, né? Então, ele faz com que a gente tenha essa aderência ao Cristo e ainda essa aderência à vontade divina. Então, quando Paulo fala isso, gente, é porque esse ajustar a vontade divina, que é a justiça, é refazer aliança com Deus, a conexão com Deus, né? E é isso que vai me possibilitar a vida eterna. Mas quando Paulo fala dessa ação do Espírito em mim, ele está falando disso aqui, ó, de Ezequiel que ele está falando. Pode E ir. dar-se-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, Ezequiel é um profeta interessante, porque ele profetizou 22 anos em Jerusalém durante o tempo que a Babilônia dominou Judá. E o que acontece? Ele começa profetizando a destruição de Jerusalém, que ainda não havia acontecido. É a destruição do templo e de Jerusalém, porque eles vão pôr fogo no negócio e destruir tudo, que nem o Roma fez. E aí, depois que esse fato acontece, ele também profetiza a restauração do povo e a restauração da cidade. Então, ele vive isso, que ele profetiza o tempo todo em Jerusalém. E isso aqui faz parte do oráculo dessa renovação. Então, tem isso. Quando vocês voltarem do exílio, o Jeremias vai falar da nova aliança, lá no capítulo 31. Mas aqui, por que Paulo está citando esse? Porque fala da ação do Espírito. A ação do Espírito nessa restauração. Então, ele vai falar, ó, lembrando que coração aqui na Bíblia não é sentimento, não é coração físico e nem é sentimento. É a mente, porque é o pensamento, é o sentimento, é o desejo, é vontade. Então, é o que a gente hoje chamaria de mente, tá, gente? Então, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei o coração de pedra, darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei com. Aí você vai andar nos meus estatutos, né? Lembrando que o exílio foi por falta de cumprimento dos estatutos. Aí que interessante, né, gente? O que é um coração de pedra? O que é um coração de pedra? Não tem sentimento, duro, sem movimento, petrificado, né? E quando você dá o coração novo de carne, ele tem ritmo, ele tem movimento, né? E quem faz essa transformação é o espírito, né? E é interessante, vocês já viram o pessoal lá em Jerusalém, no Muro da Lamentação, como é que eles oram? Quem já viu? Por que eles fazem isso? O que acontece? Kardec define espírito como o quê? Não, não. Para Kardec, o que é espírito? Que ele fala para nós. Espírito é o quê? Uma centelha, uma chama. Divina. É uma chama, uma centelha. Quando o vento bate na chama, o que ela faz? O movimento. Só que em hebraico, espírito e vento é a mesma palavra, é ruar. Então, o Eu, espírito bate, né? E faz um movimento. Está entendendo? Então, olha que bonito. O coração de carne ele tem movimento, porque evolução é movimento, é movimentar a mente, é fazer a mente se movimentar, né? Então, quando ele ora assim, eu sou a chama.
que o vento ou o espírito bate e eu me movo. A ação do espírito. Ele está vivendo no concreto a ação do espírito, que é espiritual dentro de nós. Entendeu? É isso que ele está fazendo. Ele é uma chama que se movimenta à ação do espírito. Bonito, né? É isso aí. Então, é essa ação do Espírito que vai dar esse movimento, vai tirar essa petrificação, que vai fazer esse renovar e, em consequência, a gente cumprir, ou seja, se ajustar à lei, justiça, que Paulo chama de justiça. O que é justiça? Ajustar à vontade de Deus, ou seja, cumprir os estatutos, os juízos de Deus. Então, o Espírito, a ação do Espírito nos capacita a isso. Palavras de Vida Eterna, capítulo 160. Reconheçamos, porém. Mas, se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo. Então, gente, primeira coisa, o título. O que Emmanuel vai falar? Ah, tá, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, mas vamos reconhecer que. Aí ele bate o martelo. É mais ou menos isso que ele vai fazer. Mas aí ele está falando que todos nós necessitamos de um chamamento. Chamamento para quê? E quem chama? O Evangelho, né? O chamamento para o Evangelho. Ao Evangelho, exatamente. O chamamento ao Evangelho. E quem chama? É o Cristo. Cristo, Deus, né? É que nos chama. Então, nós necessitamos desse chamamento. É um convite. Ninguém é obrigado a ir, é um chamamento, é um convite. Todos nós precisamos, porque atravessamos períodos de fome de informação acerca de Jesus, né? E, aderindo às interpretações do ensinamento cristão a que mais nos ajustamos, não raro confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. O que tem de errado aí, gente? A parte da superficial da nossa fé, né? Mas não é isso que está errado, não. O que está errado aí? É a interpretação que mais nos interessa, que a A gente se apega. interpretação que mais interessa. Gente, isso é chocante. Você imagina, o Evangelho é uma vida, um exemplo. O Cristo é um espírito de primeira, vamos dizer, de primeira classe. Ele é um espírito puro. Ele chega, vive a vida dele todinha, que está no Evangelho para você estudar. Aí está lá, do nascimento ao tal morte. Eu olho para aquele negócio, falo, bom, isso aqui se ajusta a mim de terceira ordem. Então eu fico e cato o que parece comigo, que não. Uai, mas o objetivo de Jesus é o quê? Levar a gente até onde? Até A Deus, ser igual a ele. Mas eu escolho o que é igual a mim. Olha bem. E o resto eu faço de conta que não vejo. Por quê? Porque desacomoda, porque me incomoda, porque me interroga, porque me tira desse lugarzinho que eu tenho certeza que eu estou errada. É isso que é o problema. Então, eu pego a interpretação que mais se acomoda ao jeito que eu sou, porque eu não quero mudar. Olha bem, daí eu vivo o quê? A superficialidade da fé. Porque o que pode me desacomodar, o que me tira do meu lugar, aquilo que mostra que a maneira como eu penso pode ser ampliada, pode ser mudada, eu não quero nem ouvir falar. Agora, entendeu? É como se eu tirasse uns pedacinhos de todo o conjunto que Jesus trouxe, que mais me convém. Então, como que eu vou viver uma verdadeira espiritualidade assim? Então, o problema da superficialidade é por causa disso aqui, porque eu pego o que mais se ajusta a mim, um espírito imperfeito.
Deu para entender o raciocínio qual que é? Deu para perceber o erro da gente onde está? Se você estuda o evangelho e ele não te incomoda, não faz você pensar, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei sobre esse ângulo. Então, ou você não está entendendo o que você está estudando, ou você está acomodando o evangelho a você. Uma das duas coisas. Partilhamos assembleias seletas ou humildes, nos templos materiais, o que, sem dúvida, nos dignifica o pensamento religioso. Igual esse aqui, né, gente? A gente vai numa palestra boa, a gente assiste uma palestra lá no YouTube, a gente Emmanuel não está desfazendo dos atos externos da fé, tá? Olha bem o que, que ele está falando. Beleza, tá. Você participa de um estudo, você vai assistir uma palestra. Muito bem, isso dignifica, engrandece, honra o pensamento religioso. Ele não está dizendo que não tem valor. Integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que esposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes. Cultivamos discussões acirradas por demonstrar a validade de nossas opiniões, o que, na essência, nos revela o fervor. E revela também que eu quero que o outro acredite que nem eu acredito. Porque é interessante, né? Porque se o evangelho tem múltiplas faces e vários níveis de profundidade, por que, que eu acho que a maneira como eu interpretei é a única? Da onde eu tirei isso? Aí, eu ainda por cima, eu quero fazer propaganda e discuto com os outros. Mas tudo bem, Emmanuel vai falar, isso é sinceridade, isso é fervor, né? Zelo pelas atitudes. Adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que no fundo nos patenteia a sinceridade de sempre louvável. E nos distingue dos outros. Porque aí eu não bebo, né? O outro não fuma, né? O outro já põe a roupinha mais comprida, diminui o decote, né? Então, paro de comer carne. Então, eu vou fazer, igual falando, é uma sinceridade muito louvável, né? Em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais, obrigamo-nos a devoções particulares, formamos círculos de atividades afins a isolar-nos dentro deles, ou carregamos dísticos que nos especificam a confissão. Então, gente, a gente tem aquela precinha decorada, a gente tem, ai, eu sou devota de Maria, eu sou devota do doutor Bezerra, eu sou devota de Meimei, né? A gente forma círculo que pensa que nem a gente, ou que vai fazer, é o ciclo da sopa, é o ciclo do bazar, o ciclo da. Não está errado essas coisas, tá, gente? De atividades afins, né? O problema é a gente se isolar dentro dele, que geralmente a gente escolhe aquele ciclo que parece com a gente, pensa como a gente, daí ninguém vai questionar a gente, tá? O problema é se isolar dentro deles. E aí a gente tem aqueles versinhos já decorados para falar bonitinho, né? Isso que ele está falando. É errado? Não, não é errado. Mas não é bom. Todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem, de qualquer modo, às lições de Jesus, são recursos preciosos constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Então, ele falou que todas as vivências externas da nossa fé é o quê? São recursos E preciosos. que mais?
Constituindo-se em São sugestões. recursos que são sugestão. Para quê? Caminho edificante. Eita, nós, mas não é o caminho. Você não vai chegar a Deus nunca com a vivência externa da religiosidade, gente. É nunca. Então, essas vivências externas da religiosidade, ela vai servir, olha só, gente, ó, dignifica o pensamento, é um zelo de atitude, revela o fervor, revela a sinceridade, tem um lado bom, mas é externo isso. Então, o que que ele fala? Olha, são recursos que são sugestões benéficas para o caminho, está te sugerindo o caminho. O que que é o caminho? O que que o caminho faz? Para onde que ele vai? Para onde que o caminho vai? É para Deus. Para Deus. Mas o caminho, gente, Não é Deus. olha bem, tudo isso é uma sugestão para te mostrar onde é o caminho, porque o caminho tem direção. E a direção é para Deus. E tem um movimento que você tem que fazer nesse caminho. Tá? Então, o caminho tem direção e tem movimento. E não é movimento exterior, não. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, ó, é exterior. Qual que é o problema? É ficar aqui, ó. Ficar que você pode ficar a vida inteira. Igual ele está falando. Gente, isso aí é como se fosse um sinalzinho te mostrando, ó, tem um caminho, tem uma coisa que o Emmanuel vai explicar para nós. Reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida, sentimento, ideia, ação e conduta, quando afirma convincente, mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. É daí que ele vem, mas vão reconhecer. Gente, isso aí não é ruim, tá? Não é ruim, é movimento, tem as suas coisas boas, mas vão reconhecer. O evangelho é claro. Que o evangelho, ele é um movimento interior, porque como é que eu vou trabalhar sentimento, ideia? Olha, como é que eu vou trabalhar isso? Conduta, comportamento e ação. Tem que expressar isso, né? Então é muito mais profundo. Ele tem que ter a parte interior. Senão, eu não sou de Cristo. Eu só pareço. Eu sou. Entendeu, gente? Passa para o Marcelo. Tem que vivenciar, né? Mas como uma coisa interior, porque quando eu venho na sopa, quando eu venho no estudo do Evangelho, não parece que eu estou vivendo? É uma sugestão para o caminho. Você tem que pegar aquilo que você aprendeu ali e aplicar em você. Você só vinha aqui, entrou para um ouvido, saiu para o outro, você aprendeu o quê? Entendeu? Então, é isso que Emmanuel está falando aqui, ó. É uma sugestão, recurso precioso. Ele não está falando que não é precioso, que são sugestões benéficas para o caminho. O caminho é interior, Marcelo. Se não estiver vivendo, trabalhando a nossa emoção, a nossa ideia, não adianta. O problema é eu ficar presa no exterior, na vivência exterior da espiritualidade. O problema é esse. Tá ok? Então, vamos mais uma dele aí. Fonte Viva, capítulo 170, rotulagem. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. A rotulagem não tranquiliza, procuremos a essência. Alguém já viu, olha bem, o perigo que é eu pegar um veneno e pôr um rótulo de outra coisa nele? Não é? Então, o que decide é a essência, não é o rótulo. E olha o perigo quando o rótulo não corresponde ao conteúdo. O estrago que pode fazer, né?
Então, vamos procurar a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Olha bem, gente, lembro as coisas que Cristo faz e provoco discórdia entre as pessoas. Eu estou lá com a cruz de Cristo aqui, atrás de mim, dentro do tribunal, cometendo injustiça. Mentindo para conseguir o que eu quero, né? Distorcendo um pouco a verdade. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo, através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo, em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Olha bem, gente, eu faço referência a Cristo e uso a cultura para piorar a miséria, a ignorância, a discriminação, né, a desigualdade. Né? Eu juro por Cristo e vou conversar a conversação maléfica. Né? Eu invoco Cristo e levo vantagem em cima da necessidade do outro, da inexperiência do outro na hora de fazer negócio. Banco esperto, aproveita, às vezes a pessoa tá apertada na vida, está sufocada, precisando fazer um negócio rápido, né? E eu faço o quê? Levo vantagem. Né? Ainda falo em nome de Jesus, hein? Aí eu trouxe aqui Lucas para nós, né? Que Jesus fala? Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto, pois não se colhe figos e espinheiros, nem se vidima uvas em abrolho. E a gente adora uma folhagem, né? Os outros mentem para a gente por causa disso. A gente não olha o que a pessoa produz. O que interessa é o que ela produz, né? Então, olha bem, isso tudo é folhagem. Louva Jesus, anda com cruz pendurada, olha lá, faz referência, faz o nome do. Isso tudo é rótulo, é folhagem, gente. Olha só, jura por Cristo, invoca o nome de Cristo, né? E o fruto? Olha lá, a discórdia, injustiça, miséria, olha só, conversações maléficas, ainda ganho em cima do outro. Isso é o fruto. Isso aqui mostra que eu estou longe de Cristo. Eu posso falar dele quantas vezes eu quiser. Estou longe mesmo. Não é? E a gente acha linda essa folhagem. Meditemos na extensão de nossos deveres morais no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Então, gente, olha bem, nós temos deveres morais com a fé que a gente abraçou. Aonde que eu tenho? Aonde é o círculo que eu tenho que viver isso? É no íntimo, né? No íntimo e todos os lugares onde eu vou. Não é só dentro do centro espírita, é na hora de fazer um negócio. Isso tem que ser vivido na hora que eu estou no shopping. Isso tem que ser vivido dentro da minha casa. Isso tem que ser vivido dentro do meu trabalho. Não é pregando para os outros. É tendo um dever moral, né? Essa ética, ela não pode ser vivida só dentro do centro espírita. De todos os lugares que são os meus círculos de responsabilidade. No trato com minha empregada, eu tenho um dever moral, né? Como é que eu falo de Jesus? Como é que é essa relação de exploração? Né? Tudo isso a gente tem que pensar, né? Todas, todos, todas as minhas relações, né? Não tem como dividir aonde o Cristo não entra, porque se está dentro de mim, vai ser em tudo que eu faço. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas,
adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. O Brasil, gente, é o maior país cristão do mundo. Você já pensaram nisso? 25% da população vive hã? É, vive sob o mando travou mesmo, sobre o mando do crime legal, submetida ao crime legal, não tem direito a ser um cidadão. Você já pensou nisso? 25% da população brasileira. E os outros 75% se incomodam? É comigo, né? A gente tem tanta coisa para incomodar, com isso a gente não incomoda, né? Eles não têm o direito de ser cidadão, não têm direito de votar em quem eles querem, sair da casa deles horas que eles querem. Né? Maior país cristão. É isso aí, está no discurso, está no sermão, está no estudo, está no cartaz, que bonitinho, né? E a gente está precisando do ensinamento vivo na consciência e no coração. É a gente viver o evangelho na nossa vida, né? Não ter o rótulo. O rótulo é para a gente mostrar para o outro. Do crime organizado, era isso que eu queria falar. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Como o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se possuímos o Espírito do Cristo, Não se possui. não possuímos, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Né, gente? Então é isso aí, olha. É fácil ter entusiasmo, é fácil pregar para o outro, né? É frase bonita, é oração maravilhosa, né? Mas cuidado com o rótulo. E eu acho que o rótulo ainda é pior quando o que sai de dentro é maléfico, sabe? Que estraga o rótulo para o outro, né? Você fala em nome de Deus, explora o outro. Você fala em nome de Deus e leva vantagem em cima do outro, né? Então, o rótulo, ele é pior, é como se eu colocasse um veneno no rótulo de um remédio, né? Com um rótulo de remédio, né? E aí, ó, se não temos o espírito do Cristo, se ele não habita no meu sentimento, minha intenção, no meu pensamento, se eu não me comprometo de fazer isso dentro de mim, nós dele estamos muito distante ainda. Tá ok? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vou voltar lá ao que ele fala, né? Se estáis na carne, que nós vimos que são as tendências, os impulsos, as paixões, o instinto. Quanto mais reativo eu sou, mais instintual e da carne eu sou. Né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. O Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se, porém, o Cristo entrar em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, o Espírito faz com que a gente vá se ajustando à vontade de Deus e a gente conquista a vida eterna. Alguém de casa quer fazer alguma pergunta, gente? Ou fazer um comentário, ou ajudar, ou acrescentar alguma coisa, ou alguém daqui?